iniciando a nossa aula número 240 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Boa tarde para todos. Peço para aqueles que desejarem se inscrever no curso, é só clicar o botão e receberão automaticamente as nossas aulas. Nesses dias estamos estudando o rito, que é um dos pontos mais nobres dentro da concepção psicológico, teológico e espiritual do homem. Como nós vimos nas aulas anteriores, o rito sempre foi um mecanismo movimentado pelo homem. Nos homens primitivos, nós tínhamos os ritos das chuvas, os ritos da fertilidade, os ritos da transição, até hoje, em muitas tribos, da transição da mulher da puberdade para a adolescência, quando menstruava. Enfim, acompanha as manifestações ritualísticas, fazem parte da própria natureza e da cultura do homem e da sua evolução psicológico-moral. Então, na aula anterior, nós fizemos esse quadro aqui, que eu gostaria de reproduzir para vocês, que se refere à progressão do pensamento. Eu começo com o pensamento do homem primitivo, que é o pensamento pré-lógico, e vou terminar com o rito, aqui embaixo. Então, o pensamento pré-lógico do homem primitivo, ele se caracteriza pela ausência de diferenciação entre o mundo objetal e o imaginário, entre o real e a fantasia. Bem, a partir do momento que ele encarna e vai encarnando diversas vezes, ele vai adquirindo experiências. E, à luz dessa experiência, ele vai adquirindo também diferenciações, conhecimentos, utilidades. A partir disso, ele vai formando um juízo de valor sobre aquilo que ele vive, que ele convive. Juízo de valor sobre o objeto, se ele pode utilizar aquele objeto bem ou mal, se ele pode utilizar um machado. Enfim, essas experiências vão dando o quê? O caráter discriminativo e o juízo que ele faz sobre os fatos. Essa iniciação do juízo vai dando a dimensão, progressivamente falando, da transição do pensamento pré-lógico, em que a fantasia e a realidade se fundiam, para o pensamento lógico, em que já há uma articulação de início, meio e fim, já há uma articulação de um objeto e a sua finalidade, já há uma articulação entre causa e efeito. Então, ele evolui para o pensamento lógico e, mesmo ainda nesses resíduos finais, ele ainda usa o pensamento pré-lógico para as chamadas magias simpáticas, que é desenhos e esculturas de bisontes e ursos e outros animais da sua época para serem caçados. Desenhando ou esculpindo, acredito que essa atividade representará a concretização do seu ato de caça e de sucesso. Então, esse pensamento mágico é a ideia de que ele pensando tornará o fato real. Não é? Mas ele evolui à medida desses problemas todos e vai efetivamente ganhando a diferenciação. Porém, desse pensamento mágico sobram dois resíduos que até hoje estão no inconsciente coletivo do homem, segundo Jung, e estão em todas as culturas e todos os tempos, que é a superstição e a crendice, que é um resíduo, né, inconsciente do homem. Na superstição, o homem crê em umas forças sobrenaturais e teme essas forças sobrenaturais. Teme essas forças sobrenaturais e a superstição é uma crença, é um ato mental. Enquanto no misticismo ele também crê nessas forças sobrenaturais, mas ele acha que essas forças efetivamente atuam sobre o mundo. Então o místico ele perde a noção do seu livre-arbítrio, do seu poder de autodeterminação, da sua decisão. Mito e superstição são herdeiros de um pensamento pré-lógico. E de toda forma o mito vai se consolidando com a superstição e vai formar a ritualística ou o rito, que vai se complexizando, vai se tornando mais completo, essas manobras ritualísticas, através das diversas religiões que são manuseados e trabalhados pelos sacerdotes.
Então, o rito é a complexificação desses atos exteriores e das práticas de sacralização. Quando se torna um ato sagrado, o rito então fica dogmatizado e não é impossível mais questionar o rito, porque ele se torna um dogma. Eu chamo a atenção aqui que eu tenho recebido alguns e-mails de alunos que saem do catolicismo e que dizem que isso não está certo, que eu não posso falar assim do sagrado, que o sagrado é uma coisa, o dogma. Eu quero dizer que, na realidade, essa é a minha posição. Eu sou um pensador, um homem que reflete, um homem que estuda, um homem que coloca a lógica nos fatos. Portanto, eu não quero me opor a nenhuma religião. Essa não é a minha função, criticar as religiões. A minha função é trazer os fatos da psicologia, da teologia, da filosofia, das ciências abstratas, enfim, do próprio espiritismo, para que os alunos analisem. Mas eu trago isso fato dentro de um contexto lógico, de estudo, didático. E essa é a minha função, é esclarecer a vocês, aqueles que têm a sua religião, que fiquem nela. Eles não precisam ficar vendo a minha aula e questionar a minha aula, eles fiquem na sua religião. Se isso aqui causa um incômodo a eles, eles não precisam ver. Mas o fato é que eu tenho que seguir a minha missão de didata e de professor. Portanto, essa foi a primeira construção, a progressão do pensamento lógico a chegar ao rito. E quando isso se aplica, eu falei na aula anterior, essa construção preliminar do rito vai se ocupar da teologia. É a função teológica do rito, que o rito tem uma representação religiosa, é a ritualística. Então, para que o rito seja incorporado praticamente à religião, como foi, a primeira premissa é ter um ser superior, a existência de Deus. A partir da existência de Deus, os teólogos e os sacerdotes que administram a religião, né? A religião é uma administração humana, não uma administração divina, embora os humanos queiram ser prepostos do divino, né? Mas de toda forma eles administram e criam um código de comportamento, um código de juízos de valor do bem e do mal. E a partir desses juízos de valor do bem e do mal, eles formulam as suas leis. Aquelas leis são boas para a prática e se forem seguidas, praticarão o bem. E se forem violadas, será praticado o mal. Então, a partir dos juízos de valor, de uma concepção binária, bem e mal, formulam as leis. O indivíduo que cumpre essas leis, ele recebe a graça aqui, enfim, e ele vai receber uma situação de felicidade. E de acordo com a dogmática paulina, que nós vimos tantas e tantas vezes exaustivamente, a dogmática da fé paulina, que lá na frente se transformou na Eucaristia, ele vai ser justificado. Vai viver, quando morrer, vai ficar ao lado de Deus. Mas se ele transgride essas leis, ele forma o pecado. Então ele tem que se sair do pecado, ele tem que ser depurado do pecado. Aí entra o rito. Então o rito, como nós vimos, por exemplo, nos sacerdotes levíticos, que eles sacrificavam um bode, no caso um cordeiro, esse cordeiro era sacrificado, o sangue dele saía, o indivíduo que era pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, pronunciava as palavras sacerdotais, as palavras religiosas, teológicas, os sacramentos, etc. E, magicamente, então, a culpa era para o carneiro e saía dele, ele saía depurado. Né? Então, a objetivação do rito entre os judeus já era a expulsão do pecado, né? Através da ritualística. Isso vai na frente continuar com Jesus, em que Jesus agora ele faz a representação do cordeiro, não o cordeiro físico dos judeus, mas o cordeiro imaginário de Deus. De toda forma, aqui ocorre pelo rito a remissão do pecado. Essas foram os dois pontos da nossa aula anterior, que pela importância eu quis repetir, e hoje vamos estudar, isso foi à luz da psicologia do comportamento, nós vamos estudar num ponto maravilhoso que eu gostaria de dar a vocês de uma maneira muito lenta, muito vagarosa, porque
é a chave de muitas respostas para vocês, que é a investigação do rito à luz da psicologia dinâmica. Sim, nós vamos estudar o rito agora, não mais sobre a psicologia comportamental, mas a psicologia dinâmica, ou psicanálise. Vamos ver a concepção freudiana. Isso são fatos científicos, né? São livros que existem sobre isso, né? A concepção freudiana, a psicologia dinâmica, ela apresenta 3 estruturas, quer dizer, psicológicas. O aparelho psíquico apresenta 3 estruturas. Isso está em Freud, num trabalho dele de 1923, chamada Teoria Estrutural. O aparelho psíquico é formado, primeiro, por uma produção mental inconsciente, que são impulsos mentais que saem do indivíduo. Esses impulsos aparecem nos sonhos, aparecem nas associações livres, aparecem nos atos falhos, quando nós trocamos as coisas, e, enfim, essas produções mentais aparecem também durante a hipnose, como Charcot fazia isso no Hospital de Salpêtrière, hipnotizando mulheres histéricas, e elas produziam produções mentais que na vigília, no consciente, não existia. Então, essa produção mental que está nessa instância chamada id, que em latim é isso, é uma força de vida também, e essa força ela animiza o próprio organismo. É uma força, uma pulsão de vida também, e ao mesmo tempo é um compartimento de uma série de pensamentos que foram reprimidos pelo próprio indivíduo. Então, esse é o id, é uma formação primária ideativa. Portanto, no id temos a produção mental inconsciente. Segunda instância freudiana, é uma produção mental que procura adaptar esses impulsos do id, essa espécie de anarquia do id, anarquia onírica, anarquia de pensamentos, no há-tempo, no há dimensão, porque a visão do id é muito clara no sonho. No sonho nós estamos sonhando com o fato hoje, e esse fato de hoje está sincretizado com o fato de 20 anos atrás. As coisas acontecem de uma maneira anacrônica, sem tempo, sem dimensão, sem lógica. É isso que é o id. Ele é temporal e ele é adimensional. E ele realiza essas manifestações, fluem como se fossem nuvens de pensamentos, nuvens etéreas. Bem, portanto, o id é essa produção mental inconsciente. Agora, para que essa produção mental ela sofra uma adaptação à realidade, porque nós não podemos entrar na realidade sonhando, colocando coisas do sonho nosso, vivendo o sonho como se fosse realidade, né? Sem tempo, sem espaço, sem dimensão. Então, a produção mental adaptativa e que ajusta e concilia os pensamentos do id ao mundo real, à cultura daquela sociedade, a cultura de valores, a moral daqueles valores, é um mecanismo de filtro de adaptação chamado superego. Ego, em latim, é eu. Super é o supereu, seria. Portanto, o superego, ele produz uma produção mental adaptativa dos influxos pensantes que saem do id. É a segunda instância. A terceira instância, meus alunos, é o produto mental da interação dessas forças do id com a interação dessas forças ideativas do superego. Elas se integram e se convergem como um vetor sobre essa instância, chamado ego. Essa instância chamada ego absorve essas energias já adaptadas pelo superego e coloca na realidade. Só que a realidade também modula, porque há o princípio de frustração e o princípio de realidade. Quer dizer, o indivíduo quer fazer, mas ele frustra. Ele vê que não é possível fazer aquilo. Quer dizer, ideativamente falando. Então, essa modulação entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, como Freud coloca, ela vai modulando também o indivíduo nas suas atitudes sociais. Mas, por trás disso, há ainda um filtro das atividades instintivas feito pelo superego. Portanto, o ego, ou eu, é a produção mental
decorrente da interação da produção do id e do superego, a que se soma a interação mental com as forças, a senso-percepção do meio ambiente. Então, esse aqui é o aparelho psíquico, construído por Freud em 1923. É o aparelho psíquico. Bem, agora, o indivíduo, ele precisa se defender psicologicamente de toda uma série de situações que no dia a dia ele passa, desde que nasce, né? Então, ele vai ter o que Freud chamou, e sobretudo mais tarde Anna Freud classificou, a filha dele, em 1928, como mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa da nossa sobrevivência emocional. Essa é a aula sobre a psicanálise que eu estou dando e a sua futura interação com o rito. Muito bem. O ser humano, desde o seu nascimento, encontra-se sujeito a toda a sorte de perdas, frustrações, desilusões, conflitos e agressões psíquicas, rejeições, em verdadeiro cortejo ameaçador da sua paz interior. E, em paralelo, gerador de angústia, ou seja, a verdadeira dor moral. Quer dizer, desde que ele nasce, ele vai vivendo uma hostilidade, porque os ideais dele, as fantasias dele não são realizáveis, eles vão sendo frustrados. Freud, mais que nenhum outro psicólogo ou psiquiatra, chamou a atenção que essas circunstâncias, bem como as tendências de produzir angústia, vergonha, culpa e até repressão, podem ser manejadas por mecanismo psíquico, isto qual um escudo de defesa ou uma armadura. Eu vou repetir. Freud, mais que nenhum outro psicólogo ou psiquiatra, chamou a atenção que essas circunstâncias, bem como as tendências de produzir angústia, vergonha, culpa e até repressão, podem ser manejados por mecanismos psíquicos, isto como um escudo de defesa, uma armadura. Essa defesa, ela pode se dar em dois níveis, quer dizer, para não aceitar essas frustrações, essas perdas. Pode se dar em nível pela própria vontade do indivíduo, quer dizer, conscientemente ele rejeita aquilo, ou quando, de uma forma repetitiva, tenaz, constante e automática, ela se torna, então, inconsciente. E, nesse ponto, vence a barreira da normalidade e se torna em transtorno mental. Quer dizer, esses mecanismos de defesa eles podem ser feitos de uma forma consciente. Por exemplo, eu vi um filme da Coreia do Norte em que uma menina ela estava sofrendo junto com a professora. Ela dizia que não queria fazer aquelas coisas que o governo propunha. Então ela chorava. E a professora dizia assim, não chora não, pensa numa coisa boa. Pensa num evento, numa ocorrência que te deixou feliz, alegre. Quer dizer, desloca o pensamento do sofrimento para um pensamento de alegria, de felicidade. Isso é um mecanismo de defesa, só que é um mecanismo de defesa consciente. Quando se faz de uma maneira incipiente que o indivíduo não percebe mais, isso se torna inconsciente. Mas a maior parte dos mecanismos de defesa estudados por Freud foram realmente de nível inconsciente. Bom, feito esse primeiro tópico, esse primeiro estudo, vamos estudar os mecanismos de defesa. Isso está em Freud, num trabalho dele de 1915, e a sua filha Anna Freud, em 1928. Esses mecanismos de defesa são muitos. Eu apenas escolhi aqui os que se ajustam ao rito, porque nós vamos ver que o rito ele vai utilizar alternativamente esses mecanismos de defesa do homem. Né? Vai ser um momento de mecanismos de defesa. Nós vimos antes que quando o indivíduo tem transtorno mental forte, no caso neurótico, nós temos o toque,
que é o transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo nada é que um mecanismo de defesa, um deslocamento. A angústia dele invade o pavor, invade o pânico, aí ele começa a lavar as mãos, começa a ter ideias que pode se contaminar, isso de uma forma repetitiva e constante. Daí o termo compulsivo e daí o termo obsessivo. Então o rito que ele faz, o rito da lavagem, o rito de mexer no objeto da direita para a esquerda, o rito de colocar as coisas no lugar certo, porque se fica no lugar errado, aquilo gera uma angústia para ele. Todo esse rito, toda essa constância operacional do indivíduo é o quê? Um mecanismo de defesa. Então, no transtorno mental, por exemplo, como nós falamos do toque, o próprio toque constitui um mecanismo de defesa. E o próprio toque constitui um rito. Então, o rito é o toque é o mecanismo de defesa, ou o rito é o mecanismo de defesa. Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa lógica. Isso está nos livros de psiquiatria, está no livro das ciências psicológicas, né? E nós estamos puxando esses mecanismos de defesa para jogar sobre o rito, de uma forma genérica. E começamos aqui com os estudos de Freud em 1915 e Anna Freud em 1928. Porém, como isso aqui eu vejo que é muito complexo, e eu não quero sobrecarregar vocês, eu vou terminar a aula aqui e amanhã eu volto estudando especificamente os principais mecanismos de defesa. Eu espero que vocês estejam gostando da aula, aprendendo isso. No Espiritismo também nós temos isso a nível de espíritos, esses mecanismos também, de uma outra maneira. De toda forma, eu agradeço aqui o dia de hoje e amanhã nós continuaremos estudando a associação da psicologia dinâmica ou psicanálise com o rito. De uma maneira genérica, o rito que vem desde os nossos ancestrais e vai andando por todas as religiões, e depois então focaremos estritamente no ato religioso, no rito religioso, o que ele representa também como mecanismo de defesa. Agradecemos a todos, um beijo, saúde e muita paz.